antes de eu começar a falar um pouco da minha história, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você, né? Tem para com isso vocês, você. Eu estou trazendo a minha história aqui porque pode ser que através da minha história e como eu fui me superando, estou me superando cada dia mais sobre o meu passado, talvez possa ajudar alguém, né? Talvez alguém entre no meu canal e que já passou por essa situação ou esteja passando e que talvez dá um ânimo, né? Uma ajuda para alguém. E outra coisa, hoje eu falo do meu passado porque hoje ele virou uma cicatriz. Hoje o meu passado não me machuca mais. Antes, quando eu lembrava do passado, eu chorava muito. Porque quando você lembra do seu passado, na verdade o passado não existe, é o presente, é o que você revive aquilo ali. Seja de coisa boa, você vai ficar alegre, você vai ficar feliz. Quando é coisa triste, você vai ficar triste. Então quando a gente lembra do passado, na verdade você está vivendo aquele momento ali. Por isso que eu tenho outro canal que tornou culinária, que eu comecei também fazendo um vídeo de motivação. E nesses vídeos, tem um do vídeo lá que eu comecei a falar que eu ia contar minha história. Depois eu disse que não ia falar mais. Eu estava muito ferida ainda, né, nessa época. Então, era o mesmo que tivesse um machucadinho e quando ele estivesse querendo sarar, eu ia lá e cutucasse e sangrava. Então, quando você lembrar de um passado doloroso, que ainda te faz chorar, que te faz triste, que te faz vontade de vingar, que te traz qualquer emoção ruim, você evita de falar nele. Você deixa ele para lá passado. Evita. O quanto você puder evitar, você evita de falar. Você só fala do seu passado quando aquilo se tornou uma lembrança na sua memória, mas uma lembrança que ela não te traga nenhuma emoção ruim. Nada de ruim. Então foi assim. Hoje eu já posso vir aqui estar falando sobre o meu passado por esse motivo. Porque não me traz mais nada de ruim. Claro que tem coisas assim que, digamos assim, que às vezes eu lembro, né, de algo que já aconteceu, que às vezes assim me deixa um pouco triste. Mas não assim, triste de me fazer chorar, de ficar ali pensando, aquilo remoendo, não. São coisas assim que dá e passa, né? Passou. Mas, então vamos lá. E aí, como eu parei no outro vídeo falando que ele me bateu de novo, ele me bateu 2 vezes, 3 vezes depois do dia que ele me deu o empurrão. Porque aquele dia foi um empurrão que ele me deu, né, na cama. E depois disso, a minha menina ainda, nossa filha, tinha uns 7 para 8 meses. Acho que era até menos do que isso, assim. Foi logo depois desse acontecimento que eu caí da escada. Passou uns tempos. Ele estava sentado no chão com a nossa filha no colo. Eu fui para pegar ela. Não, eu também estava sentada perto dele. Eu levantei e fui para pegar ela no colo. Para pegar do colo dele. Eu não sei o que eu arrumei. Eu acho que eu fui afirmar com a mão assim, né? Acho que eu estava foi no meio das pernas dele assim. Que acho que estava com a perna meio aberta, alguma coisa assim. Eu imprensei, mas foi sem querer. Eu imprensei a minha mão assim na perna dele. E aí, acho que machucou ele, é claro, né? Que machucou. Mas assim, foi uma coisa assim, imprensei assim, sem querer, né? Eu fui apoiar minha mão no chão assim. Naquilo eu já estava pegando minha filha no colo assim. Gente, ele começou a me chutar e dar soco em mim.
Ele começou a me chutar e falando assim, você machucou, assim, dando soco em mim, batendo em mim assim. Aí eu falei, calma, você tá doido? Nossa, não foi sem querer, eu nem percebi mesmo, né? Aí ele falou que foi a minha mão, né? Eu pressei a perna dele assim. Aquele chute que ele me deu, uns socos que ele me deu, ele não me bateu assim pra machucar, não, porque um soco dele me mata no chão na hora, me deixa no chão bloqueada pra sempre na hora, se ele me bater com vontade. Ele. Eu tenho que aprender a falar mais calma. Eu fiquei roxa. Eu fiquei com umas marcas roxas, tanto na perna como nos braços. Aí um dia minha irmã me perguntou, logo depois, no final de semana, minha irmã me viu, me perguntou, falou assim, nossa, que marcas roxas são essas aí? Isso não é o Washington que fez com você não, né? Aí eu falei, não. Isso, gente, que eu falo pra vocês, que às vezes quantas mulheres, até mesmo homem, né? Que não é só mulher não, mas a maioria são mulheres, né? Que apanham, sofrem e elas ficam caladas, não falam. Ou seja, por amor, eu na época eu era apaixonada por ele ainda. Mesmo a gente tendo muitas brigas, mas eu ainda era apaixonada por ele. O que foi me acabando o amor por ele foi o comportamento dele, nem comigo, é claro, mas também com a nossa filha. Aquilo foi me esfriando muito, né, de ver ele não dá carinho, não dá atenção. Eu fiz o aniversário de 5 anos dela e eu chamei assim, a maioria das crianças, as mães, né, das crianças, nem os pais, as mães das crianças que estudavam com ela no prezinho. Foi na nossa casa. Ele saiu. Ele não ficou no aniversário da nossa filha. Ele falou assim, ele era muito ligado com os amigos dele. Ele disse que se a festa não cabia os amigos dele, não dava para fazer para os amigos dele, então ele também não ia participar. Ele não ficou na festa. Aquilo para minha menina, ela tinha 5 anos de idade. Machuca ela até hoje. Hoje em dia, ela já agora, como a gente saiu, separou, que ele trata ela melhor, hoje em dia ele tem mais chamego com ela, ele se preocupa mais com ela. Ela tá assim, ela deixou, né, aquilo pra lá, mas machucava muito ela isso. E eu não convidei, não era pra convidar, gente, era aniversário de 5 anos, de criança de 5 anos. Como que a gente iria chamar homens que não tinham filhos? Eles não tinham filhos. É porque ele casou, só que ele continuou levando a vida dele como solteiro. Eu não importava, porque até então o que ele fazia não era nada demais. Ele saía aos sábados, somente aos sábados, com os amigos, sempre era isso. Saía, ia para um barzinho, sempre de roda de casa, bebia, tomava uma cervejinha lá, quando dava 10 e pouco por aí, já estava voltando para casa. Então, assim, eu nunca proibi isso ele, porque eu conheci ele desse jeito, e eu não proibi. Parou porque depois os amigos dele foram casando, e aí sim, os amigos dele mudaram. E aí ele me bateu, né? Passou também, isso aí passou. Aí quando foi um dia, a gente estava lá trabalhando no gesso, isso aí já passou muitos anos. Eu já era em 2016. Quando veio eu não sei se até onde esse vídeo vai chegar, aqui na região, por aqui, em vários lugares no Brasil, houve uma greve muito séria das polícias. Uma greve forte mesmo da polícia militar. E nesse período, então assim, não adiantava você ir na delegacia, não adiantava você procurar a polícia, que não vinha não. Um dia desses, a gente estava no serviço trabalhando lá no gesso, a gente tinha fábrica de gesso, já falei, e a gente começou a discutir de novo, começou a brigar. Eu falei pra ele assim, que eu tinha que levar minha menina na catequese, aí eu ia sair mais cedo pra levar. Aí ele começou a brigar, que não era pra sair, e eu sei que na nossa discussão,
eu falei pra ele assim, que eu tava trabalhando ali, já obrigada, e tava mesmo, não era mentira não, e o gesso me fez um mal danado, o gesso me fez muito mal, tanto pra minha pele, como pro meu nariz. Eu não tenho mais os pelinhos de dentro do meu nariz, da minha narina. O gesso, ele fez cair tudo, caiu tudo. Meu nariz vivia ferido, era uma ferida assim, que tinha nos dois narizes assim, dentro, né, por dentro dele assim, uma ferida. E eu falei que eu não estava aguentando mais aquilo. E a gente começou aí brigando. Aí ele foi no meu peito de novo, ele me deu um empurrão. Ele falou assim, então some daqui. Ele me deu um empurrão, aí eu caí com tudo, aí eu caí mesmo para trás, que por um triz que eu bato a cabeça numa rampa de pedra. Aí eu caí no chão, era cimento também, mas aí não me machuquei. Eu caí, eu ia bater por um tantinho assim, ó, que a minha cabeça faltou para bater numa rampa de pedra. Se a minha cabeça bate ali, eu acho que eu teria até me matado. Aí naquele dia eu saí para dentro de casa e comecei brigando de novo, falando, corri para dentro de casa. Eu falei que eu ia chamar a polícia. E aí a minha sogra veio pedindo, pelo amor de Deus, não é pra fazer isso, não faz aquilo, pedindo pelo amor de Deus. Eu acabei deixando pra lá. 2 dias depois, eu ainda tava com aquela mágoa, por isso que eu falo que nós mulheres, a gente, não todas, mas às vezes a gente guarda muita rancor, e às vezes isso faz muito mal pra gente. Eu ainda tava com muita mágoa com ele. Eu fiz o macarrão e ele gostava de colocar ketchup no meio do macarrão, quando eu fazia assim, o macarrão. Ele chegou no quarto, eu tava deitada em cima da cama, minha filha em cima da cama também. Eu tava com o celular. Eu fui ter acesso na internet no ano de 2016. E foi aí que eu comecei a abrir os meus olhos. A internet às vezes é ruim, mas às vezes é muito boa. Antes disso eu não tinha internet. Não tinha acesso à internet. Aí eu deitada, ele perguntou de lá assim, você colocou ketchup no macarrão? Aí eu respondi pra ele assim, com um tom ignorante. Eu falei assim, experimenta. Gente, quando eu falei assim, experimenta, olha, hoje eu ri, tá vendo? Por isso que eu falo, quer falar do seu passado, fala quando ele não te machuca mais. Ele falou assim, eu falei isso pra ele, quando eu tava deitada assim na cama, barriga pra baixo, meus pés estavam pra fora assim. Gente, ele chegou no quarto, chutando meu pé, minhas canelas, assim, mas chutando mesmo, com vontade mesmo. Aí eu levei aquele susto assim, fui pra cima da cama, né? Aí a minha menina, né, já era grandinha, né, gente, com 16 anos, já tava ela tinha com 12, 11 para 12 anos, alguma coisa assim. Depois eu vou fazer as contas. Aí ela começou a falar, né, mãe, chama a polícia, chama a polícia, chama a polícia. Eu falei assim, filha, aí ele parou, nisso ele parou, quando ela falou assim, chama a polícia, ele parou, aí ele voltou pra cozinha. E aí ela falou assim, aí eu falei, filho, não adianta chamar a polícia não vai vir aqui, não adiantava mesmo. E eu também, gente, eu tenho um gênio difícil, eu espero em Deus, mas eu também tenho um coração muito bom. E eu mesmo nos momentos assim, eu sei que se eu visse a polícia chegando e levando ele, eu ia pedir para não levar, porque aí meu sangue ia esfriar. E eu ia pedir para não levar. Porque assim, eu costumo agir muito no impulso. Então eu ajo no impulso, depois eu me arrependo. E foi assim. Deixa eu ver, tá 14 minutos, já vou parar por aqui. Então essa foi a última vez que ele fez isso comigo. Mas até então ainda, a gente continuou ainda o nosso casamento entre trancos e barrancos, mas a gente continuou, eu ainda como mulher dele. Depois eu conto que no próximo vídeo eu vou contar o porquê, né, o que aconteceu de novo que levou eu desistir totalmente do meu casamento. Até o próximo vídeo.